Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus, tá tudo bem por aí? Aqui estamos bem, graças a Deus. E eu estou aqui para compartilhar mais um versículo da palavra do nosso Deus com vocês, para que seja bênção na sua vida. Pessoal, se você ainda não conhece a Bíblia, se você ainda não está em comunhão com Deus, talvez, quem sabe, até você já estava nos caminhos do Senhor, mas você se distanciou. Então, é para você pensar este versículo, que está escrito assim, aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, o versículo 5, 6, 7 e 8, vou ler, porque é maravilhoso, gente, mas é muito rapidinho, tá? Está escrito assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Olha o que está falando. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo de Deus. Ao 7, para que o que eu digo, daí entre parênteses, digo a verdade em Cristo, não minto. Aí fecha. Fui constituído pregador e apóstolo, e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Gente, como fala profundo em nosso coração este versículo. Aqui o apóstolo está dizendo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Que maravilhoso, né? Nós vemos aqui, mas quem são estes homens? Quando a Bíblia diz assim, homens, está falando a mulher também, não é só para o sexo masculino, não é só os homens, propriamente dito, mas é para todos. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Mas como assim mãos santas? Mãos santas são as mãos destas pessoas, homens e mulheres, que santificaram as suas vidas através do sacrifício do Senhor Jesus. Nós vemos aqui no começo que diz o versículo 5, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E Deus foi quem enviou seu Filho Jesus Cristo para fazer este sacrifício santo, para nos santificar. Mas como assim? Pagando os nossos pecados na cruz do Calvário, Ele morreu no nosso lugar. Quando recebemos o Senhor Jesus no nosso coração, quando cremos no seu santo sacrifício, então nós temos os nossos pecados apagados. Aqueles pecados que nós devia, o Senhor Jesus já pagou através do sacrifício dele. Mas como assim? Pagou morrendo? Sim, Ele pagou morrendo, sendo Ele inocente. Ele morreu no nosso lugar, porque era nós que teríamos que morrer. Mas o Senhor Jesus veio e morreu no nosso lugar. Se nós crer nesse sacrifício e se nós receber o Senhor Jesus em nosso coração, confessando que nós cremos no sacrifício, e que nós então entregamos a nossa vida e o nosso coração a Ele, porque nós devemos a nossa vida a Ele. Então, por que não? Vamos entregar a nossa vida a Ele. Feito isso, então nós somos santificados. Então, quando nós levantamos as nossas mãos para orar a Deus em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus que é o nosso mediador, né? Ele disse: tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu o farei. Então, como é que nós vamos pedir para outra pessoa, ou outra pessoa que já morreu, que não está mais aqui, vamos pedir para Ele nos ajudar? Não adianta, meus amados.
este pedido é vão, não vai adiantar de nada. Nós temos que pedir a Jesus, pedir a Deus em nome de Jesus, porque Jesus é o nosso mediador. Ele veio a esse mundo, Ele fez um sacrifício em nosso lugar. Agora, então, nós, crendo nesse sacrifício, nós fazemos o pacto de servir a Deus, de ser fiel a Deus, ser fiel a Jesus, porque Jesus é Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Então, nós somos santificados através do sacrifício do Senhor Jesus. Então, podemos levantar a nossa mão santa e crer que Deus é o nosso Pai Celestial e que nós vamos pedir as bênçãos, e tudo que nós pedir a Deus, o nosso Deus vai fazer em nome de Jesus na nossa vida, porque Ele vai cumprir as suas promessas na nossa vida. Quando servimos a Deus, nós passamos a estar debaixo da proteção de Deus, passamos a ter Deus em nosso favor. Mesmo, meus amados, que mesmo aqueles que não servem a Deus, se eles vivem Deus, se eles vivem bem, se eles se dão bem na vida, se eles são, digamos, abençoados, se eles se dão bem financeiramente, com saúde, tudo vai bem, é porque Deus está permitindo que eles se vá bem, porque Deus tem o controle de tudo e de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso e não tem ninguém que tenha poder como Deus, nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Mesmo Satanás, que está por aí no mundo, né, fazendo mal para as pessoas e maltratando vidas e desencaminhando vidas, desencaminhando pessoas, ele também não tem tanto poder assim, porque a hora que Deus cortar as asinhas dele, ele não pode mais voar, tá certo? Então essa é a mensagem que eu queria falar para você nesse dia, porque Deus é maravilhoso. Deus é tremendo e basta que nós levantemos as nossas mãos santas, as nossas mãos santificadas através do sacrifício do Senhor Jesus, conforme o apóstolo escreveu aqui. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Olha aqui, meus amados irmãos, meus amados, queridos, meus ouvintes, meus amigos que me seguem. Creia em Deus, creia em Jesus, para que você possa ter as suas mãos santas para levantar e clamar a Deus, porque Deus é poderoso para abençoar. Nós vemos, meus amados, meus queridos, que no passado, aqueles homens de Deus, quando eles tinham que pelejar, tinham guerras ou tinham grandes conflitos e lutas que eles estavam assim prestes a ter que enfrentar naquelas batalhas, eles levantavam as mãos para Deus e oravam e clamavam a Deus e Deus vinha socorrer. Hoje não é diferente, meus amados. Hoje Deus está pronto para nos socorrer. O nosso mediador é Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. É Ele que advoga. É Ele que é Ele que faz esse trajeto aqui. Homem e Deus, mulher e Deus, sabe? É Ele. É através dele que nós recebemos as nossas bênçãos. A nossa oração, quando alguém está em perigo, nós já gritamos: meu Deus do céu, socorre! E Deus socorre, socorre sim, isso já aconteceu comigo. Certa vez eu estava com meu marido em uma viagem, quando nosso carro perdeu os freios e uma carreta se atravessou na estrada, um caminhão muito grande, né? E nós ia entrar debaixo da carreta, mas eu clamei pelo sangue de Jesus, eu clamei a Deus. E o meu marido pisava no freio e não tinha freio. E nós correndo e aquele caminhão atravessado na nossa frente. Foi quando eu clamei a Jesus e meu marido conseguiu tirar. E nós saímos com o nosso carro quase esbarrando nos pneus daquela carreta. Mas foi o Senhor Jesus que nos socorreu naquele momento. Porque foi naquele momento que eu clamei pela misericórdia de Deus. Meus amados, então nós vemos Deus operar na nossa vida, a olhos nus, assim nós vemos Deus operar. Mas nós temos que crer, nós temos que estar
assim protegido por Deus com esse propósito, né, crendo no sacrifício do Senhor Jesus, temos que estar debaixo das asas de Deus, tá certo? Esta é a mensagem que eu tinha para compartilhar com você, para que seja muita bênção na tua vida. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus.